Reverendíssimo Padre Yuri, nosso querido pároco, diácono Pedro, seminaristas Redinei, Alexandre, irmãos e irmãs em Cristo. Estamos no 6º dia do centenário da padroeira Nossa Senhora das Dores, e nós vamos refletir nesta noite a reconciliação e o perdão, sinais vivos de esperança. Para recordar um pouco que nós estamos refletindo esse ano a respeito do Jubileu da Esperança, como o Papa Francisco sugeriu para nós, todos nós. Lembrando que nós somos um povo peregrino. Estamos peregrinando nesta terra. Só para fazer uma comparação, acho que essa comparação não é muito difícil para entender, ou aliás, vocês conhecem essa comparação entre esses dois termos, andarilho e peregrino. Falar sobre andarilho, eu lembro quando eu trabalhava aqui, não sei se eu até agora, encontrava muitos andarilhos nessa cidade. Existe andarilho, existe peregrino. Os dois caminham, os dois andam. Só que andarilho anda sem meta, sem destino. Isso é andarilho. Andar por andar. Simplesmente para conseguir sobreviver. Isso é andarilho. A meta não tem, a meta é sobreviver, sobrevivência. E o peregrino? Peregrino também caminha, anda, mas tem meta, tem destino. Tem alguns romeiros aqui, nesta celebração? Tem. Tem. Então, vocês, romeiros, vocês fizeram uma peregrinação, e vocês sabem o destino. Aparecida do Norte. Caminhar, vocês caminham. Tem muitas paradas. Mas existe aquele destino que anima para poder caminhar. Mas mesmo assim, existe também desafio. Existem também dificuldades. O destino nós sabemos, mas mesmo assim, durante essa peregrinação, ninguém escapa dos desafios a enfrentar, a ser enfrentado. Irmãos e irmãs em Cristo, estamos peregrinando nesta terra, estamos caminhando em direção a Deus, em direção à vida eterna, em direção à comunhão com Deus. Claro, nesse momento nós podemos dizer, estamos caminhando para Deus. Então Deus está longe? Não. No mesmo tempo, Deus, aquele que está longe também está perto. Ele também resolveu caminhar junto conosco. E por isso nós podemos dizer nesse momento, estamos caminhando com Deus. Deus que caminha junto conosco. Deus que transmite a sua misericórdia. Deus que realmente misericordioso, transmite seu amor, que ama suas criaturas, que ama seu povo, resolveu caminhar junto conosco. Não estamos peregrinando sozinhos, graças a Deus. E por isso nós podemos dizer que o nosso Deus é amor, nosso Deus é misericordioso. Ele está em nós, nós estamos com Ele, estamos nele. E esta comunhão com Deus nos renova, nos transforma. O desafio é reconhecer Deus que está caminhando conosco. Lembra da passagem do Emaús? 2 discípulos que estavam caminhando para um povoado de Emaús, que Jesus caminhava junto, mas os 2 discípulos não estavam reconhecendo. Quantas vezes nós também enfrentamos essa situação?
peregrinando nessa terra, nós podemos dizer que estamos peregrinando espiritualmente. E quantas vezes que nós não reconhecemos também Deus que caminha junto conosco, Deus que realmente mostra seu amor verdadeiro, mostra seu amor incondicional para cada um de nós, e nós temos dificuldades para reconhecer esse Deus que caminha junto. Desafio para nós nesse momento. Isso implica mais para frente, se nós temos dificuldade para reconhecer Deus que caminha, agora também nós temos dificuldade até em questão de conhecer ou reconhecer o comportamento de Deus. Nós temos dificuldade de viver como Deus vive. Temos dificuldade de reconhecer a ação de Deus, o que Deus faz. Por isso, até nesse momento, nós temos dificuldade até para conhecer o ser de Deus, que é o amor. Vamos, nesse momento, olhar sobre a nossa convivência. A vida cristã e a vida comunitária. A vida cristã é viver na comunidade. Ninguém é chamado para viver individualmente. Ninguém. Aliás, ninguém consegue viver isoladamente sem precisar de ajuda de alguém. Nós nascemos já, precisando de ajuda de alguém. Essa é a nossa natureza. Até nesse momento, nós podemos olhar como está a nossa comunidade, como está a minha família. Família também é uma comunidade doméstica, comunidade pequena que nós temos. Como está a nossa convivência com os outros? Se Deus é amor, nós também somos chamados para amar, porque nós somos de Deus. Não somos do mundo, mas estamos no mundo. É porque nós temos uma missão de mostrar o nosso ser, que é o amor. Somos chamados para amar. Somos chamados para transmitir a misericórdia de Deus. E por isso, nesse momento, o amor só tem sentido na comunidade. O amor só tem sentido na comunidade. O amor só tem sentido na convivência. Então, nesse momento, o desafio é como eu, sendo instrumento da salvação de Deus, sendo instrumento do amor de Deus, eu consigo realmente transmitindo esse amor de Deus ao meu próximo, na comunidade, nesta convivência. Interessante, nós ouvimos do Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje fala em questão de hipocrisia. O maior desafio que nós temos nesse momento. Agora cada um olha para dentro: eu sou hipócrita? Ou eu sou verdadeiro cristão, sou verdadeira cristã? Que gosta de corrigir os outros, mas eu tenho dificuldade para corrigir a minha atitude, corrigir o meu eu. O problema de convivência, onde nós temos facilidade de olhar para lá, mas nós temos dificuldade para olhar para dentro. Nós temos dificuldade para fazer exame de consciência. Aliás, não temos esse hábito. Para falar a verdade, nós não temos esse hábito. Por exemplo, antes de dormir, fazer um exame de consciência: o que já fiz hoje? Quais atitudes que desagradam o dia inteiro para a comunidade, para com meu amigo, para com meu próximo? Fazer esse costume de fazer exame de consciência, porque amanhã
pode chegar, amanhã também pode não chegar, mas pelo menos eu durmo com consciência limpa, pedindo perdão no primeiro lugar. Amanhã tem que ser melhor que hoje, não é? Nós conhecemos esse ditado, amanhã tem que ser melhor que hoje. Mas, no primeiro lugar, tem que olhar para dentro. E eu, desde de manhã cedo, o que eu fiz de errado? O que eu fiz para colaborar, para que a comunidade de Nosso Senhor possa caminhar pela frente alegremente? É bom ter esse costume de pedir perdão. Rezamos não sei quantas vezes Pai Nosso por dia. Consta aí também o pedido perdão. Pedimos perdão a Deus, mas existe uma implicância, existe uma consequência que nós também devemos perdoar os outros. E porque nós somos instrumentos do amor de Deus, nós somos instrumentos da salvação de Deus, nós somos instrumentos da misericórdia de Deus. Essa é a nossa vocação. O mundo precisa da misericórdia de Deus. E por isso Ele confia em nós e Ele decidiu caminhar junto conosco. Ele decidiu caminhar junto conosco, nos ensinando como nós deveríamos nos comportar, principalmente como cristãos, como cristãs verdadeiros. O Evangelho de hoje é um desafio muito forte para não viver na hipocrisia, porque não adianta rezar, mas nós não conseguimos colocar em prática o que nós rezamos. É isso o desafio. Irmãos e irmãs em Cristo, a causa do sofrimento é a falta de amor, a falta do perdão. Isso é a causa do sofrimento. Por isso é bom nesse momento olhar nesse momento. Eu me sinto amado por Deus. Quem se sente amado por Deus, com certeza consegue amar o próximo como Deus amou. O Evangelho de ontem, acho que fala sobre o amor. Amar também vossos inimigos. Maior dificuldade que nós temos, que Deus me perdoe, mas eu tenho que amar o meu inimigo que me prejudica, que fala mal de mim, mas eu tenho que amar ainda, tenho que fazer o bem ainda para ele, tenho que rezar ainda para ele. Sim, é porque Deus é amor e nós somos de Deus, e o nosso ser é o amor. O nosso ser é o amor. Somos feitos do amor de Deus. Não podemos sujar esse ser e devemos nos comportar como Deus faz, como Deus vive. Esse é o desafio. Entrando para esse tema, que é a questão de reconciliação e perdão, como o que causa sofrimento é falta do amor, falta do perdão. Então vamos buscar reconciliação. No primeiro lugar, buscar reconciliação com Deus. E por isso, o maior mandamento que Jesus deixou é o mandamento do amor. Qual é o primeiro mandamento do amor? Amar a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu ser, com todo o teu entendimento. No primeiro lugar. Porque quem consegue amar a Deus com todo o teu ser, consegue amar o próximo como a si mesmo. E não somente como a si mesmo, como Deus nos amou, como Jesus nos amou. Esse é o desafio. Buscar reconciliação. Buscar reconciliação no primeiro lugar é com Deus. Estou bem com Deus. Deus está comigo, estou com Ele. Eu sinto essa presença real na minha vida, que está caminhando junto comigo.
E por isso é bom, nesse momento, pensar, refletir. Eu me sinto amado por Deus, porque quem se sente amado por Deus, com certeza, consegue conviver bem com os outros. Quem não se sente, quem não conseguiu sentir, nem conseguiu se sentir amado por Deus, nós podemos dizer que, né, uma pessoa que falta de amor é sempre mostra aquele rosto de mal-humorado. Nós chamamos de pessoa infeliz. Sou uma pessoa infeliz? É bom olhar isso. Irmãos e irmãs em Cristo, em nossa igreja, nós temos sacramento de reconciliação. Graças a Deus. Confissão. Estamos procurando essa reconciliação com Deus através do sacramento da reconciliação. Muitos têm medo. Não, padre, o padre também é um ser humano, eu quero ser julgado. Se o padre falar o segredo, nós já pensamos negativamente, nós não conseguimos realmente enxergar que na pessoa do padre, ali está o Cristo. Nós temos essa dificuldade. Se nós temos essa dificuldade de enxergar a presença do Cristo na pessoa do Padre, que o Padre também é a persona Christi, com certeza também nós temos dificuldade de enxergar Cristo que está na pessoa do irmão, da irmã. Deus está presente em cada um de nós, não é? Mas o nosso desafio é enxergar que na vida, né, do meu irmão aqui, o Cristo também está. Ele é feio, mas Deus está aqui. Eu brinquei com ele que foi um seminarista. Ele é feio, que dói, mas Deus está. A questão é enxergar o invisível que está dentro de cada um de nós. Enxergar o que é visível, eu enxergo, é feio. Mas o invisível que está dentro, é no nosso desafio, Deus que está. Se eu enxergo que Deus está nele, nós temos facilidade até para viver no amor, viver no perdão, buscar o sacramento da reconciliação, da confissão, com maior alegria, sem medo. Sem medo. Afinal, nós somos iguais. Somos iguais. Ninguém é melhor de ninguém. Ninguém é santo de ninguém. Ninguém é mais santo que ninguém. Somos iguais. E cada um de nós precisa da misericórdia de Deus. Cada um de nós precisa da presença de Deus em nossa vida. Sinta isso, essa necessidade. Não tenha vergonha de procurar o padre para fazer confissão. E por isso o nome é sacramento da reconciliação, não é sacramento do julgamento. Deus é o único que pode julgar, mesmo assim ele não julga. Ele é o único que pode condenar, mesmo assim ele nunca condenou. Ele perdoa. A intimidade entre nós e Deus nesse momento está sendo questionada. Eu tenho intimidade com Deus? Como está a minha relação com Ele? Eu rezo. Quem reza consegue enxergar na vida do irmão a presença de Deus. E assim, a nossa caminhada, que sempre buscando a reconciliação e o perdão, porque nós não somos perfeitos, e por isso essa busca da reconciliação e perdão, isso é diariamente, não é diariamente, o trabalho diário, o trabalho cotidiano. Antes de dormir, reze e peça perdão a Deus pelas faltas cometidas hoje, de propósito ou não. Isso é importante. Dormir com consciência limpa, com coração puro, com coração purificado. Amanhã pode chegar, mas pode não chegar também. Mas pelo menos
Quem dorme com coração puro, se amanhã não chegar para mim, pelo menos eu posso responder para Deus: eis-me aqui, estou pronto, missão cumprida, combate bom combate, nem como São Paulo disse, terminei corrida, estou aguardando a coroa da justiça. E assim, irmãos e irmãs em Cristo, tenhamos vergonha de permanecer no pecado, mas não precisamos ter vergonha de buscar a reconciliação, de andar, de caminhar com Deus. Vamos construir uma comunidade de amor, uma comunidade de Nosso Senhor, uma comunidade de paz, comunidade fraterna, solidária. Depende de cada um de nós, não depende de Deus, depende de cada um de nós. O desafio é enxergar a presença dele em nossa comunidade e na pessoa do irmão, da irmã. É porque nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Por isso, quem me vê, pode ver Deus que está comigo. Lembra da palavra de Nosso Senhor? Quem me vê, vê aquele que o enviou. Assim também, quando você me vê, você pode me ver Deus que está comigo. Assim também, em cada um de nós. Vamos construir essa comunidade, né, de Nosso Senhor, onde o seu ensinamento do amor se torna a base da igreja. Só assim nós podemos enxergar a esperança. Esperança que não engana, esperança que não decepciona, porque o próprio Jesus, que é a nossa própria esperança, Ele está. Sejamos misericordiosos como nosso Deus é misericordioso. Que nós sejamos também esperança para os outros. Amém.